A Daiane esteve com o Alain, pessoa boníssima, abençoada, e tem outra pessoa que a Daiane esteve junto com ela e que nós vamos matar a saudade. Foi uma conversa boa, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe, ou você tem costume, sabe da importância de viver aquela experiência de pedir bênção para o pai, para a mãe? Fazer, ao sair de casa, pedir bênção, chegar numa família, num familiar, num tio e pedir bênção. Sabe dessa importância? Então, a Daiane conversou sobre isso com o Padre Everson, missionário redentorista, daquele que respondia perguntas pra gente aqui na TV Pai Eterno. Lembra dele? Vamos matar a saudade, então? Ele vai falar dessa importância, do costume antigo de muitas famílias de pedir bênção para o pai, para a mãe. Vamos saber, então, dessa importância agora, saber dessa importância desse gesto agora, nessa conversa com o Padre Everson. Muitas pessoas têm a tradição de pedir bênção aos pais, aos avós, aos tios e padrinhos. Tem aqueles que têm o costume de pedir bênção até para o padre da paróquia. Mas de onde vem essa tradição? O Padre Everson está aqui com a gente para responder essa pergunta. Padre, é uma tradição bíblica? De onde que surgiu essa questão de pedir a bênção? Sem dúvida, surgiu com Abraão. Lá no início da caminhada do povo de Deus, porque Deus fala para Abraão, abençoa o teu povo e abençoa as pessoas. Mas nós precisamos ver, queridos irmãos, o sentido mais bonito da bênção, porque se fala tantas vezes, bença pai, bença mãe, bença tio, bença tia, bença padre. E às vezes a gente perde a dimensão do que é uma bênção. Uma bênção é, em primeiro lugar, um louvor a Deus. Quando eu peço a bênção ao meu pai, à minha mãe, estou louvando a Deus por me ter dado a oportunidade de existir pelos meus pais. Quando eu peço a bênção ao meu padrinho, estou louvando a Deus por ele ter assumido, minha madrinha e meu padrinho, ter assumido o acompanhamento na minha vida cristã. E assim, todas as bênçãos nós vamos descobrir que é, antes de tudo, um louvor a Deus. Não é um rito mágico, muito pelo contrário. Então, quando pedem a bênção e a quem foi pedida a bênção, o que nós respondemos? Deus te abençoe. Deus te abençoe. E muitos pais, ao o filho sair para alguma atividade, Deus o acompanhe, Deus o ilumine. Padre, o senhor tocou numa questão muito importante, que é essa questão de estar perto de Deus na questão da bênção. Eu dou um testemunho para o senhor. Meus pais, sempre que eu saio de casa, eu falo, benção, tchau. E todos os dias pela manhã, meus pais falam, Deus te acompanhe, Nossa Senhora te acompanhe. E aí, recentemente, estava no trânsito e um caminhão me fechou e quase que o caminhão acertou meu carro. E bem na hora, o que veio na minha cabeça foi a fala da minha mãe e do meu pai. Deus te acompanhe, Nossa Senhora te acompanhe. Então, essa questão de pedir a bênção tem um significado muito importante e a gente precisa acreditar nele, né? Justamente. E pedir a bênção é a gente louvar a Deus, lembrando da palavra do apóstolo Paulo, que diz, vocês são o templo de Deus, do Espírito Santo. Então, quando o pai dá a bênção, eu acho um gesto, um costume muito bonito, é quando o filho, a filhinha vão dormir, a mãe vai até, talvez ao berço ou na cama e dá a bênção para o filho, né? Talvez já meio dormindo, é a bênção de Deus que nos fortalece. E quando a gente sai sem pedir, parece que tem um vazio, né? Sem dúvida, porque, gente, olha, a vida humana é muito real, porque sem a força de Deus, e pedir a bênção só tem sentido se a gente tem fé, porque simplesmente eu cumprimento, se assim, um cumprimento de despedida, benção, pai, tchau. Eu acho que nós temos que colocar uma dimensão maior, né? Eu estou pedindo que aquela pessoa, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, minha avó, meus padrinhos, o padre da sua comunidade, eu estou pedindo que aquela pessoa, representando a bondade de Deus,
seja para mim um canal dessa bênção que vai me acompanhar nas minhas dificuldades, nos meus problemas, nos meus perigos, como a Daiane contou, um caminhão que fechou, quer dizer, Deus está comigo. E é muito importante, então, ensinar isso aos pequenos. Ah, sem dúvida, porque ao ensinar esse respeito, primeiro, eu acho que, me desculpem o que eu vou falar, me desculpem, né? Mas eu não aceito um filho, uma filha, falar para o pai, para a mãe, você... Eu acho que, me desculpe, eu acho que os pais devem transmitir aos filhos uma dimensão de respeito, mas uma dimensão de santidade, da divindade na presença. E não permitir, queridos irmãos, que os filhos, vamos dizer, desvalorizem no relacionamento a presença divina. É senhora, é tratar, né, como merece. Como respeito, né? Eu acho que o mínimo que nós temos que ter para com os nossos pais é o respeito. Padre, então, para encerrar, essa questão de pedir a bênção é uma coisa que até o Papa Francisco também ensina, né, em suas catequeses. Eu queria que o senhor, então, concluísse falando sobre a importância desse momento da gente pedir a bênção para alguém. Por que a gente deve fazer isso? Quando o Papa Francisco pede, né, rezem por mim, ele está demonstrando a sua dimensão de pessoa humana. E todos nós precisamos da presença divina para sermos vitoriosos na vida. Então, queridos irmãos e irmãs, quando eu dou a bênção, seja no final da missa, numa celebração, ou agora como eu vou dar a bênção, realmente é numa dimensão de muita fé. De muita fé. Eu sempre penso, né, nesse momento para que todos possam receber a graça de que estão precisando. E não nos esqueçamos, nós estamos aqui, Caísa e queridos irmãos, no Santuário da Mãe do Perpétuo Socorro. A mãe que está junto de Deus. E no ícone, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na imagem que nós carinhosamente chamamos Divino Pai Eterno, na verdade é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, recebendo Nossa Senhora. E agradecendo a Nossa Senhora por ser mãe, por isso ela é coroada. É a Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora. Mas não nos esqueçamos que na hora da morte, a última palavra de Jesus foi olhando para Nossa Senhora e olhando para a humanidade representada ali em São João Evangelista. Mãe, esse é seu filho. João, essa é sua mãe. E toda a humanidade se torna filhas de Nossa Senhora. Por isso, ela, como uma mãe carinhosa, Mãe do Perpétuo Socorro, Mãe medianeira de todas as graças, ela está sempre trazendo a bênção de Deus para nós. Por isso, por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Obrigado, Ana. Obrigado, queridos irmãos e irmãs. Obrigada, Padre.